Fala fiel, aqui é o Coelho e estou aqui para responder as perguntas do fiel torcedor. Grande abraço. Vamos lá. Mesmo treino de ontem defensivo. Trabalho! Entra, Cinza! Vai, vamos, Cinza! Muito bom, velho! É isso! É assim, velho, só é! Vinha do coração, velho. Vinha daquele. E onde nós estamos, velho, isso aqui me deu tudo. Isso aqui, ó, isso aqui me deu tudo, velho. Tudo que minha família tem, foi isso aqui que deu. Fala Coelho, aqui é a Lidiane. Gostaria de saber sobre o desafio que o clube vem enfrentando sobre a questão da mudança do estilo de jogo. Você acha que essa transição é possível com o elenco atual? Ou você vai preferir manter o estilo mais defensivo que trouxe muitos resultados, principalmente em 2017? Lidiane, é o seguinte, a gente quer que o Corinthians vença, né? De qualquer maneira, não importa se atacando ou defendendo. Durante 10 anos foram feitas algumas situações aqui, principalmente um jogo mais defensivo, com alguns treinadores espetaculares, né? Vamos só citar aqui Tite, Mano e Carille. E isso tem que continuar. Para um time vencer, a parte defensiva ela tem que estar boa. Eu sou adepto realmente de um jogo mais ofensivo. E vendo isso, com o elenco que a gente tem, com as características dos jogadores que nós temos, a parte defensiva ela se sobressai um pouco na minha opinião, mas nada impede da gente jogar para frente como o Corinthians sempre fez, né? Então é uma situação que a gente viu que estavam tentando mudar, não deu muito certo, né? E agora a gente está tentando fazer com que isso, junto com garra, com determinação, com raça, com vontade, seja a nossa prioridade para a gente voltar a vencer. Boa tarde, Coelho. Aqui é o Flávio Torres do Setor Sul 414. A minha pergunta é o seguinte: por que não fixar o Bruno Mendes na zaga e voltar o Danilo Avelar para a lateral esquerda? Haja visto que nos vários grupos que eu participo de Corinthians, o pessoal, a maioria aprova isso. Eu queria saber a sua opinião e por que não dá essa oportunidade para isso ocorrer. Um abraço aí, Flávio Torres. Flávio, eu já pensei nisso, né? Como tem os prós e os contras que a gente tem o dia a dia aqui dentro. E a gente tem que entender que a gente tem hoje o Avelar como zagueiro, ele não é mais lateral. Foi uma vontade também do jogador o ano passado, quando eu estava assumindo aqui interinamente durante 8 jogos. Tem o Piton, que é da base, que a gente tem que dar oportunidade para os meninos da base, e ele conseguiu fazer coisas boas, e é por isso que ele tem minha confiança. E o Bruno é um grande jogador, o Bruno está aqui há bastante tempo com a gente, já se adaptou muito bem. Agora é só questão realmente de escolhas ali, mas são 3 zagueiros que nós temos aqui de alto nível e que podem, hoje ou amanhã, ser titular sem dúvida alguma. Salve Coelho, aqui é o Eduardo Bonilho e eu gostaria de saber como que você se prepara para suas pré-eleições antes dos jogos. Sempre são pré-eleições muito emocionantes, né? Onde você traz à tona aí todo o sentimento do corintiano. Então eu gostaria de saber como que é o processo de preparação dessas pré-eleições. Ô Edu, eu não sou de ficar me programando muito para as pré-eleições não, o que eu vou falar para os jogadores, tá? A gente tem uma organização do time adversário e do nosso. São situações ali que a gente procura passar para os jogadores, nada muito longo, isso que a gente já vem preparando com a comissão técnica, com a análise de desempenho, mas a questão de motivação, a questão de conversa com os jogadores, sai ali na hora. Me perguntaram antes da palestra se eu ensaiava algumas coisas para falar na palestra, na roda, e eu falei que as coisas que eu falava ali vinham do coração, velho. Vinha daquele canto. E onde nós estamos, velho, isso aqui me deu tudo. Isso aqui, ó, isso aqui me deu tudo, velho. Tudo que minha família tem, foi isso aqui que deu. São coisas que a gente sente ali, por estar muito tempo dentro do clube, né, voltado muito pro que o corintiano vê, o que o corintiano quer. Tanto na base quanto aqui no profissional, eu procuro trabalhar dessa maneira. É mais do coração mesmo, tá em mim isso e eu não pretendo mudar. Às vezes não falo nada, às vezes não sai nada, e eu só falo que eles precisam jogar por nós. E é isso, não tem uma programação, eu não vou lá e hoje vou falar isso, vou falar aquilo. Não, a programação tática tá pronta.
mas a motivacional eu procuro falar ali na hora. Fala, Coelho, beleza? Aqui é o Gabriel e eu gostaria de saber se com a chegada do Casares, Luan e Otero podem jogar junto. Jogador bom tem que jogar junto sempre, né? Luan, Jô, Casares, Vital, Otero, Léo, são jogadores que a gente tem de muita importância lá na frente, que a gente tem que quebrar a cabeça para realmente colocar esses caras na melhor posição junto dentro de campo, e é isso que a gente vai procurar fazer. Salve, Coelho, beleza? Aqui é o Thiago de São Paulo, capital. Minha pergunta é sobre o esquema tático do Coringão. Você já pensou em treinar o Corinthians no 3-5-2, fazendo Gil, Mendes e Avelar como os 3 zagueiros e soltando o Fagner para jogar? Um abraço, vai Corinthians. Thiago, é o seguinte, já pensei, porque na base, quando a gente voltou da pandemia, o time do Sub-20 hoje está jogando com 3 zagueiros, tá? Então, é uma questão de características dos jogadores. Aqui a gente tem para fazer isso, né? Só que a gente tem que ter um resguardo do outro zagueiro que vai ficar no banco de reservas. Quem pode suprir uma situação quando um desses zagueiros machucar no jogo. Então, eu já pensei nisso, só que a gente precisa ter uma segurança para fazer esse tipo de situação, né? Liberar o Fagner, liberar o Piton, o Michel, o Sid Clay, né? Ter uma força no meio, porque se você tem 3 zagueiros, também você tem que ter uma força no meio. E os jogadores precisam ter uma característica muito mais rápida do que Jô e Luan. Jô e Luan são jogadores mais técnicos, não são jogadores de tanta velocidade. Então, tem situações que a gente precisa colocar os prós e os contras para a gente fazer um esquema. Então, na base eu consegui fazer, porque a gente joga lá na base com 2 jogadores rápidos na frente, com dois zagueiros de lados também muito rápidos, né? Mas já pensei sim, é uma questão para se pensar, mas a gente precisa de características lá na frente para fazer isso. Coelho, aqui é a Cio. Eu gostaria de saber quais são as estratégias que você usa para motivar a equipe antes de cada jogo. Obrigada, abraço. Silvia, é o seguinte, vou te falar bem verdadeiramente. Eles já são bem motivados por estarem aqui. Não tem mais algo maior do que o jogador estar aqui dentro para cada jogo. A gente tenta alertar, a gente tenta fazer com que eles concentrem mais, que eles tenham um senso de mentalidade vencedora em todos os momentos do jogo. Mas motivação mesmo, eles mesmos já falaram isso, de estar aqui, de estar fazendo o que eles fazem, de estar vestindo a camisa do Corinthians, essa é a maior motivação que eles têm. Então a gente só tem que dar continuidade nisso e não deixar isso morrer nunca. Mais ou menos por aí que a gente vai com os jogadores. Oi, Coelho, eu sou a Neide. Gostaria de saber como que está sendo o desenvolvimento do elenco sobre o seu comando. E na sua visão, o que falta para melhorar? Boa sorte e vai Corinthians! Neide, o comando, ele com jogadores, a gente tem aqui 27, 30 jogadores, se eu não me engano, de potencial gigante para estar jogando no Corinthians, tá? E a gente tem algumas situações que todos os jogadores a gente não pode tratar da mesma maneira, tem sempre uma maneira diferente de tratar os jogadores. E é isso que a gente procura passar, a gente tem que dar atenção para todo mundo. Que fique bem claro, ser comandante não é você ser o dono do CT ou do clube. Que fique bem claro. As pessoas que estão ao seu redor você precisa confiar e os jogadores precisam confiar nessas pessoas. A gente precisa entender que o Corinthians é maior que todo mundo. Então a maneira de comandar é com muita parceria, é com muita dedicação, é com muita verdade com os jogadores, tratando os jogadores com respeito, principalmente. O staff sendo respeitado e todo mundo entendendo que aqui é um ambiente onde tem um comandante, mas se todo mundo gostar desse cara, o clube tem uma situação melhor de vitória, sabe? Então eles acreditam em mim, eu acredito neles. Eu tenho eles hoje como meus amigos, porque minha família está aqui junto com os jogadores e é isso que eu procuro passar para eles. E aí, Coelho, beleza? Isabela Macedo aqui diretamente de Dublin, na Irlanda. Tô aqui para te perguntar, você como ex-jogador do Corinthians e hoje técnico, mesmo de maneira interina, mas é técnico do Corinthians, você acha que a pressão da fiel torcida ela é mais rígida como jogador ou como treinador? Forte abraço, vai Corinthians. Aqui você nasceu corintiano, entrou na escolinha do Corinthians com 2 anos de idade, você já tem pressão, não interessa de onde vem, para onde é. Porque acostumou, é um time muito grande,
Como jogador tem uma pressão, como treinador também tem uma pressão gigantesca. Mas graças a Deus eu estou aqui desde os meus 10, 11 anos de idade e isso facilita algumas situações. E isso que eu procuro passar para os jogadores. É normal, a gente está no maior clube do país, então não tem jeito. Se você quer estar no melhor clube do país e você tem condições de estar no melhor clube do país, você tem que se adaptar a isso. Você tem que entender que é assim que funciona e você tem que ter culhão para isso. Isso que eu passo para os jogadores, para estar aqui, para jogar aqui, para comandar isso. E eu me sinto muito bem aqui. Salve Coelho, tudo bem? O que você passa no vestiário para os nossos jogadores? A importância de jogar no Corinthians? O que é a torcida do Corinthians quando eles estão em campo? O que eles representam como jogadores para a torcida do Corinthians? Sendo que você já foi jogador da base do Corinthians, sendo que você já jogou profissionalmente no Corinthians, e principalmente hoje, você é técnico do Sub-20 do Corinthians e também do time profissional. Qual a importância do Corinthians para esses jogadores e para a sua torcida? Um forte abraço. O que eu passo para eles é que se eles não aproveitarem o momento que eles estão vivendo aqui dentro do Corinthians, eles vão se arrepender. Isso é fato. Porque já saí daqui, voltei 4 vezes, já saí daqui e voltei. Eu sei a diferença de tudo que acontece aí fora pro clube chamado Corinthians, tá? Então são coisas que você não fizer aqui, e eu falo para eles, se eles não fizerem dentro de campo, não usufruírem do que é Corinthians, eles vão se arrepender um momento. Porque isso aqui é diferente de tudo. O torcedor junto, o dia a dia dos jogadores. Quando vai para um jogo colocando a camisa do Corinthians, então tem situações que eles precisam entender e eles precisam aproveitar o máximo possível, porque isso aqui passa, o tempo voa. E eu vou falar para você, é muito bom tá trabalhando num clube como o Corinthians, ter uma torcida como a do Corinthians. E eu passo para eles isso, aproveitem para não se arrepender depois, porque realmente a gente sente falta, sabe? É isso que eu procuro passar para eles. Fala Coelho, aqui é o Ricardo Colorado. Eu gostaria de saber de você, de que forma que você vai encaixar o Casares nesse meio de campo nosso. Eu acredito que ele esteja chegando para ser titular, então como que seria esse meio de campo? Caberia uma dupla Casares-Luan? Não sei. Falou? Essa é a minha pergunta. Um abração. A mesma conversa que eu tive com o Casares, eu vou te falar aqui agora. Ele chegar aqui, ele vai ter que jogar bola. E a gente sabe que ele joga bola. E ele vai ter que ter o espaço dele aqui, demonstrando dentro do campo. E é isso que ele falou que iria fazer, isso que eu pedi para ele. E é isso que eu espero dele. É um jogador, claro, diferenciado. É um jogador que tem qualidade acima da média. Que tem condições de ser titular absoluto desse time. Então é só ele aproveitar as chances dele. Junto com os outros jogadores que estão aqui competindo, lutando. Mas sai na frente porque tem realmente uma qualidade acima. E a gente espera colocar ele numa posição onde ele renda mais e traga alegrias não só para o torcedor, mas para a gente aqui dentro. Fala Coelho, tudo bem? Meu nome é Denis, eu moro em Utah, nos Estados Unidos. E a pergunta que eu quero te fazer é o que a gente vai fazer para acertar essa defesa, para a gente parar de tomar gol? Ajuda nós, Coelho. Explica aí, fala o que você acha que a gente pode fazer para melhorar nosso sistema defensivo e o time começar a crescer no dia a dia aí, beleza? Valeu, um salve, abraço, até mais. Amigo, é o que a gente já está fazendo há 2 semanas, né? Acho que é isso. Entrando na 3ª semana agora. É um trabalho forte, defensivo, buscando o que a gente tinha de melhor nos outros anos e muito trabalho, né? Desconfigura um pouco, a gente precisa entender, passar vídeos, entender o que a gente fazia antigamente. Os jogadores precisam entender, voltar a ativar o cérebro, a mente para um sistema defensivo realmente, e é o que a gente está procurando fazer. Para aí sim a gente começar a fazer o nosso jogo ofensivo, a gente tem que cuidar da nossa defesa, não adianta. Futebol mostra isso. Primeiro você cuida da sua parte defensiva para depois você cuidar da sua parte ofensiva. E é isso que a gente está procurando fazer com nossos jogadores aqui. Oi Coelho, tudo bem? Eu sou o Zóio. Eu sabia que você... Eu quero saber se você ainda vai ficar no técnico do Corinthians. Que lindo. Zóio, eu vou, se depender de mim, né? Se depender de tudo que eu quero,
Se depender de tudo que o clube já fez por mim e eu quero retribuir isso, eu vou fazer de tudo para estar aqui, para continuar aqui, para fazer com que o clube vença, para fazer com que o clube trabalhe, para fazer com que o torcedor tenha alegria. E isso vai de muito trabalho, tá? Um beijo especial para você, tá bom? Vem nos visitar um dia, se possível. Estamos te esperando. Tá bom, amigo? E vou tentar, vou fazer de tudo para permanecer, você pode ter certeza, tá bom? Um grande beijo, amiguinho. Tchau. Deu pra entender? Eu não quero olhar lá pra dentro do campo e os caras querendo da gente. Eu quero é pau! É nos caras!